Olá, continuando a nossa aula sobre operações em textos, vamos falar mais um pouquinho sobre outras operações além das que nós falamos na última aula. Vou começar aqui falando de phrasal term. O que é phrasal term? Os termos frasais no português. São unidades com múltiplas palavras que têm um sentido próprio quando você junta as palavras, diferente das palavras individuais. O exemplo aí é bem bacana. A palavra belo tem um significado próprio, a palavra horizonte também, mas quando você junta Belo Horizonte, muitas vezes você está se referindo a uma outra coisa, que não tem a ver exatamente, necessariamente, com a palavra Belo Horizonte. Está falando de uma cidade. Então, o sentido de Belo Horizonte, quando está junto, pode formar o que a gente chama de phrasal term. Tem um significado que é independente da palavra isolada. Tem um bicho aqui na Amazônia que é o matá-matá. Se você roda um parser onde o hífen é considerado um separador, você vai indexar as palavras mata e mata. As palavras mata e mata separadas têm um significado, mas matar é um bicho junto. Presidente Figueiredo não só pode ser nome de pessoa, mas também é o nome de uma cidade, novamente nome de cidade. Aliás, muitos phrasal terms são nomes próprios, como de cidades, nome de gente, de pessoas, né? Logradouros e etc. E essa é uma das aplicações, né, para achar phrasal term. Você identificar esses nomes compostos que existem por aí, substantivos, são compostos de múltiplas palavras. Bom, sobre phrasal term, o que eu posso falar para vocês? Teve uma aluna de mestrado aqui da UFAM, no ano de 2019, que estudou bastante esse assunto na dissertação dela e concluiu que a detecção de phrasal term e o uso de phrasal term no modelo de RI, indexando eles como palavras, unidades, como termos, né, você tem um ganho considerável na qualidade de sistema de busca. Ela até experimentou em classificação, em agrupamento, e concluiu que o impacto é quase nulo, mas em busca, quando há phrasal term, o resultado melhora muito. E aqui vem também algumas referências para vocês sobre phrasal term. Tem esse trabalho que foi feito aqui na UFAM, então, um aluno de doutorado, o André Carvalho, na época, hoje é professor, e ele, em 2010, publicou esse trabalho comigo, onde ele usou machine learning para identificar phrasal terms dentro de uma coleção. Qual que era o trabalho dele? Ele pegava um treino mostrando isso aqui são phrasal terms, por exemplo, alguém vem à mão e coloca, ó, Belo Horizonte é o phrasal term, Presidente Figueiredo é um phrasal term, matar é um phrasal term, dava exemplo de palavras compostas e dava exemplo de palavras que apareciam juntos no texto, mas não eram phrasal term. Aí, de posse desses exemplos, a gente usava um classificador, que é o SVM, na época era muito usado, para dizer o que é phrasal term e o que não é. Abrindo um parêntese aí, tem até espaço para você replicar a mesma ideia usando, por exemplo, técnicas de machine learning mais atualizadas que estão na crista da onda hoje, por exemplo, Deep Learning. Né? Você poderia tentar fazer isso. Mas o que é interessante do trabalho do André Carvalho? Né? Teve ganhos significativos de qualidade nas consultas, né? Onde havia termo frasal. Então ele fez teste com várias coleções de referência, dessas públicas, Medline, Oxumed, outras coleções de referência pública, onde tinha consultas e tudo. E ele rodou os algoritmos de achar phrasal term nas bases de dados e nas consultas onde ele detectava phrasal term, a precisão, qualidade do resultado melhorava muito. O NDCG subia muito, o MAP subia muito. Aquela minha aluna de mestrado que eu mencionei, a Sulema, também fez experimentos similares usando esse método que está aí embaixo, esse segundo artigo. Né? O trabalho da Sulema, ela não se propôs a trazer novos métodos de detecção de phrasal term, mas ela tinha a proposta de avaliar o impacto do uso de phrasal term em várias aplicações, inclusive agrupamento, classificação e busca. Como eu falei, ela concluiu ganhos grandes para busca, para agrupamento e classificação, nem tanto. O trabalho que ela usou como base foi esse que está aqui. Tem um método chamado autophrase,
que é interessante porque os autores deixam disponível para você baixar e usar. Então, se você quiser fazer um experimento com o phrasal term, não quiser ter o trabalho de implementar, você pode só pegar o método dos autores. E eles usam dados externos, por exemplo, uma coleção como a Wikipedia, como base de conhecimento, de onde eles têm os exemplos de phrasal term e usam estatísticas da base de dados para minerar phrasal terms dentro da base, com várias heurísticas lá. Então, a proposta interessante do método do Chang e demais em relação ao do Carvalho foi que eles estudaram um jeito de você treinar a detecção de phrasal terms sem precisar que usuários rotulem à mão os phrasal terms, pegando já uma base de conhecimento estruturada como a Wikipedia. Então, isso foi uma vantagem. Além disso, eles propuseram diversas melhorias na maneira como se detecta os phrasal terms, baixando bastante os custos e tudo. É um artigo que vale muito a pena ler se você está interessado em melhorar o resultado de busca usando phrasal term. Outra operação que pode se fazer em texto, é sempre tentador pensar nela, é a representação por fonemas. Né? É você representar as palavras da consulta por fonema e representar as palavras indexadas por fonema. Qual que é o ganho disso aí? O ganho disso aí é que quando alguém escreve uma consulta, por exemplo, errada, mas que o som é o mesmo que está na base, você vai ter match da consulta com o que está na base. Então, por exemplo, eu escrevo casa com Z e casa com S. Quando eu represento por fonemas, dá exatamente os mesmos fonemas. Então, o sistema automaticamente detectaria match. Então, o objetivo da busca por fonema, um dos objetivos é esse, seria um jeito alternativo de lidar com erros. Alternativo ao que se usa mais, a distância de edição. Um dos algoritmos mais conhecidos, né, para fonemas é o Soundex, bastante conhecido acho que desde década de 80, se não me engano, já tinha o Soundex. Ele tem algumas heurísticas na hora de fazer representação por fonemas, por exemplo, elimina fonema de vogais e usa apenas 4 primeiras posições, os 4 primeiros fonemas da palavra para dar match. Os resultados, quando se usa Soundex na busca, os resultados reportados na literatura são poucos, tá? Não indica ganho em relação ao uso de distância de edição. Então, se não é uma técnica muito vantajosa em relação ao uso de distância de edição. Para não dizer que não tem, eu procurei bastante trabalhos com representação de fonema, já em algumas ocasiões, e até na ocasião que estava me preparando para gravar essa aula, revisei de novo um pouco a literatura, e o trabalho mais bem sucedido na aplicação de fonemas para fazer busca é esse artigo aqui do Justin Zobel, que é um pesquisador bem renomado, onde ele experimentou uma técnica para representação de palavras por fonemas e comparou com o Soundex e outra técnica que existia na literatura e concluiu que a técnica dele deu resultados melhores do que o Soundex e o outro baseline. Então ele conseguiu alguma coisa aí boa. Ele mostrou também que houve um certo ganho, não foi grande, em relação ao uso de distância de edição no experimento que ele fez. Uma coisa que o Zobel fez, ele usou vários ajustes que acabaram calibrando bem o algoritmo de fonemas dele. A minha aposta é que se eu tivesse um esforço similar em distância de edição, eu conseguiria compensar a pequena diferença de ganho que houve ali. O que eu quero dizer com isso? É outra operação sob consulta onde eu vejo um custo alto e pouco benefício. Por quê? Distância de edição é muito fácil de implementar. Não precisa de treino, não precisa se preocupar com que língua você está usando, etc. Já a busca por fonema, ela exige um certo conhecimento da língua, porque você pode ter a mesma grafia gerando fonemas distintos de acordo com a língua falada. Né? Então, veja, é muito comum haver situações onde você tem bases de dados onde palavras são originadas de várias línguas, elas vão gerar fonemas distintos e tudo, você tem que ter um tratamento para isso. Então, por exemplo, uma base de dados de e-commerce, muitas vezes você tem produtos que têm nome em língua inglesa, produtos com nome em língua portuguesa, em espanhol, francês, misturados ali na base, principalmente a língua inglesa com a língua portuguesa. E isso pode gerar uma confusão na hora de fazer representação por fonemas. Então, perigoso, eu diria,
tentar se aventurar por esse mundo de fonemas para fazer busca, né, quando a pessoa está digitando consultas. Por outro lado, é muito comum que apliquem busca por fonemas em sistema de busca por voz, porque aí sim, a voz já pode ser mapeada direto para fonema e você depois pode ter a base de dados mapeada em fonemas e dar match. Mas até em busca por voz, evolução recente na área de transcrição de texto, onde você fala alguma coisa e o sistema traduz para a língua escrita, né? Esses sistemas evoluíram muito ultimamente. Então, até nesses casos, eu diria que é questionável se vale a pena implementar um sistema de busca fonética. Outra operação que se faz bastante, essa aqui é muito explorada desde os primórdios de recuperação de informação, é a expansão de consultas. O que é a expansão de consultas? Consiste em você tomar a consulta original e realizar algum processamento para incluir novas palavras na consulta que você minerou de algum lugar. A expansão de consultas tem dois tipos básicos, né? Pode ser classificada em duas grandes categorias. Métodos de expansão local, que também são chamados de feedback implícito, e os métodos de expansão global. O que é o método de expansão local? Como é que ele funciona? Você pega a consulta original do usuário, submete para o sistema processa a consulta antes da expansão. Aí você pega os primeiros resultados, o topo do ranking, e usa esse resultado para tentar inferir novas palavras, extrair novas palavras para embutir na consulta a partir do resultado. Uma vez que você conseguiu fazer isso, você processa a consulta novamente com as palavras novas que você introduziu. Então note que na expansão local você processa a consulta duas vezes. Você processa primeiro, pega o topo do ranking, do topo do ranking você faz uma análise que vai te trazer novas palavras para inserir na consulta. É fácil de entender essa ideia, né? Vamos pensar aqui intuitivamente. Você faz uma consulta qualquer e pega os 10 primeiros resultados. O que se espera? Que você tenha uma concentração boa de relevantes nos primeiros resultados. Então esses documentos você espera, torce, para que eles tenham um contexto muito parecido com o da consulta. Eles tendo todos um contexto muito parecido com a consulta, se você pegar, por exemplo, palavras muito comuns nesse contexto, nesses 10 documentos, há uma boa chance dessas palavras terem alguma associação, alguma importância para a consulta original que a pessoa fez. Aí você pega essa palavra e insere. Tem um exemplo que eu sempre dou, que é assim, tem uma estrutura de dados chamada arranjo de sufixos, que também é conhecido como patch array. Então, se você faz uma consulta arranjo de sufixos, ou suffix array, né? Suffix array, e pega os top 10 resultados, existe uma grande chance da expressão patch array aparecer também nesse contexto nos documentos do topo, porque é muito comum que quando se fale em suffix array, fale-se em algum momento também conhecido como patch array. Aí você pode inferir que patch array é um conjunto de termos, a palavra patch e a palavra array é um conjunto de termos que pode ser agregado à consulta suffix array. E aí você processa de novo a consulta com patch array e suffix array. Aí você vai achar documentos, mesmo que ele não mencione a palavra, a expressão patch array. Acho que deu para entender a ideia, né? Geralmente eu uso quadro para falar isso aqui. Ainda estou me adaptando. Em breve eu vou ter um quadro aqui para nossas aulas gravadas também, mas ainda estou me adaptando a isso, ainda não pude providenciar. Aí eu desenho para vocês. Mas acho que deu para entender a ideia geral da expansão local. A expansão global, que é o outro jeito de expandir, você pode fazer de várias maneiras. Você pode, por exemplo, simplesmente usar um dicionário de sinônimos e você já faz isso de antemão. Você deixa lá o dicionário pronto, chegou a consulta, você já expande e processa a consulta só uma vez. Você pode ter um dicionário de sinônimos ou você pode minerar sinônimos ou relações, né, entre as palavras a partir das concorrências de termos na coleção. Então você tem expansões globais feitas das duas formas, né? Ou você usa já um dicionário ou alguma base de conhecimento externa dizendo como expandir, ou você usa métodos estatísticos para fazer mineração em cima da base e gerar as expansões. Então nós temos mais um tipo de operação sendo vista aí, expansão de consultas. O que é expansão de consultas?
você vai ter a consulta original do usuário e um algoritmo tenta automaticamente introduzir novas palavras que melhorem a especificação do que o usuário quer. Você pode fazer isso de maneira local, processa a consulta uma vez, pega o topo do ranking e do topo do ranking você faz uma análise estatística ali de algum jeito, aí os métodos diferem na maneira como fazem essa análise para obter novas palavras. Na outra expansão, você simplesmente já pega a consulta original e faz algum tipo de expansão, ou usando um dicionário pronto de sinônimos, ou alguma outra base de conhecimento de expansão, ou, por exemplo, usando uma base de expansão que você inferiu fazendo análise de correlação entre a ocorrência de palavras na coleção como um todo. Tem um mundo para estudar aí, tem vários papers que vocês podem achar, e eu vou dar umas dicas aqui também, como sempre, já já. Muitos estudos indicam que expansão de consultas pode melhorar bastante a revocação em sistemas sem perda de qualidade. Às vezes até melhorando a qualidade, melhorando métricas como NDCG, porque se você não perde precisão e aumenta a revocação, você acaba melhorando as métricas como MAP, NDCG e etc. Então, sim, a expansão de consulta pode até eventualmente melhorar a qualidade dos resultados. Há muitos artigos, teses de doutorado e etc. sobre o assunto, muita coisa para estudar. E aqui eu vou dar uns exemplos para vocês. Um deles é esse trabalho aqui no CIGAIAR 2016, onde o David Carmel é um pesquisador que trabalhou na IBM, já trabalhou em vários lugares bacanas, é um pesquisador já conhecido na área de RI, muito bom na massa, é um cara que os papers dele costumam ser muito práticos, né, em geral. E ele fez um método de expansão em 2016 usando detecção de entidades, usando uma base de entidades como base de conhecimento para fazer expansão. Uma coisa similar foi feita anteriormente, em 2014, num trabalho até que eu participei dele, trabalho de doutorado do Vladimir Brandão, que é professor hoje na PUC Minas, orientando o Nives Vianney. Eu trabalhei com ele nesse artigo, onde a gente fez expansão de consultas usando a Wikipedia como base de conhecimento para reconhecer entidades. Então é um trabalho bem bacana, onde também nós usamos Machine Learning, usou SVM para fazer esse aprendizado de como expandir consultas. Nesse trabalho, o Vladimir fez experimentos usando até uma máquina de busca pronta, o Lemu, ou Lemi, né? E usou bases de dados conhecidas na literatura e obteve ganhos de 7% de NDCG, pelo menos. Teve até ganhos maiores, mas 7% de ganho de NDCG, um ganho considerável, comparando com outros métodos de expansão baseados em entidades que já existiam. Então, dois exemplos de métodos que fizeram expansão de consultas baseadas em entidades. Esses métodos de expansão de consultas baseadas em entidades costumam estar entre os que dão os melhores resultados. Por isso que eu estou falando deles aqui. Outra coisa que você pode fazer de operação sobre consulta, que geralmente aí já é mais nebuloso, se entra realmente nessa área de operação sobre texto, é você aplicar métodos de correção de consulta. O usuário pode digitar a consulta errada e você pode tentar corrigi-la antes de processar. Como que se aplica a correção de consultas? Você pode usar dicionários de palavras escritas corretamente e usar busca aproximada nesse dicionário para achar uma correção quando vir uma consulta errada. Você pode montar tabelas de correção de palavras ou de frases usando mineração de dados sobre a coleção de textos, né? Como faz isso? Por exemplo, você pode descobrir que uma dada palavra que aparece numa base de dados uma, duas, três vezes, mas poucas vezes, que é a grafia errada de uma palavra, você pode descobrir por meio das co-ocorrências de palavra, dos contextos, você pode descobrir que ela, na verdade, é uma versão escrita errada de uma outra palavra mais comum na coleção. Esse é um jeito de você fazer correção. Não sei se vocês já fizeram isso, mas teve um tempo que eu fazia isso. Quando o Google não corrigia automaticamente ainda as palavras que eu digitava, às vezes eu queria saber o jeito certo de escrever uma palavra, eu simplesmente digitava de um jeito, dava Enter no Google e depois digitava do outro, o outro que eu achava que poderia ser, e via qual que dava a frequência maior. E, em geral, essa heurística me dava um bom resultado. Você vê como é razoavelmente factível, né, fazer métodos
de correção de consultas. Um ponto aqui é que não tem muito trabalho publicado na literatura, tanto que eu não tenho nem sugestões para vocês de métodos de correção de consulta, nem também tampouco um estudo aprofundado de como que eles podem impactar a qualidade em sistema de busca. E eu posso garantir para vocês que, por exemplo, em e-commerce, que é uma área onde eu trabalhei muito, fazendo pesquisa por um tempo, o impacto de fazer correção de consulta pode ser altíssimo. Aqui, já mudando de assunto, existe uma outra coisa que você pode pensar em fazer na hora de modificar consultas e tudo, que é incluir operadores. Que operadores na consulta? Tornar palavras mandatórias, alternativas, fazer end ou das palavras, fazer busca por frase, etc. Muitas não, eu diria que praticamente todo sistema de busca oferece ao usuário a possibilidade de usar operadores. E aí aqui tem um trabalho que eu pincei aqui para vocês, de 2003, do Eastman e do Jensen, aí, no Twist, que é um periódico muito bom. Esse trabalho eles fizeram para verificar o quanto que é útil colocar esses recursos de operadores para usuários em máquinas de busca para a web. Aí, primeira coisa, eles concluíram desse estudo, e também citando outros estudos, que apenas 10% das consultas usam operadores, sendo que boa parte desses 10% são busca por frase, na verdade, que é o operador mais usado. Bom, no TodoBR, que era uma máquina de busca que a gente tinha há muitos anos aqui no Brasil, e eu tinha acesso ao log dela, a busca por frase era cerca de 8% do total de buscas do sistema. Então, o Janssen, em 2003, pegou 600 consultas que tinham operadores dentro de um log público de máquina de busca do AOL, que é uma máquina de busca antiga. Pegou essas 600 consultas que tinham operadores, então ele separou consultas que tinham operadores dentro do AOL, 600, e fez uma análise do que acontecia com essas consultas quando submetidas a 3 máquinas de busca: o Google, o MSN Search, que hoje é o Bing, e o próprio AOL. E a conclusão deles foi muito curiosa, né? Surpreendente até. Em 48% das consultas com operadores, ou seja, daquelas 600, aproximadamente metade, aproximadamente 300, quase 300, a qualidade não mudou nadinha. Ou seja, praticamente metade das consultas ter usado operadores, em relação a ter deixado a consulta crua sem os operadores, não gerou melhoria em resultado nos experimentos que eles fizeram. Ou seja, os operadores estavam lá introduzidos em vão em 48% das consultas. Em 27% das vezes, foi pior ainda. Se você tirasse os operadores, o resultado da busca dava mais qualidade do que com os operadores incluídos. Ou seja, o usuário conseguiu piorar a consulta ao incluir operadores. E os resultados pioraram. Em 25%, houve melhora, né, aproximadamente. Então, se você somar tudo, você tem o seguinte: o estudo deles mostrou, é lógico que isso é um estudo restrito, 600 consultas, mas não deixa de ser um indicador, uma pista interessante. O estudo mostrou que em 75% das vezes, você não teve ganho na hora de usar operadores. O usuário não conseguiu ganhos ao usar operadores. Qual que é a razão disso? Essa razão, eles tecem conjecturas, mas não foram a fundo para identificar. Ela pode ter várias razões. Uma delas é o fato do usuário não saber usar adequadamente os operadores. Outra pode ser simplesmente, em muitos casos, eu diria que isso é verdade, seu buscador pode ser muito bom, ele usa muitos recursos, nós vamos ver vários recursos para fazer um bom ranking nas aulas a seguir, depois de falar de operadores, e o buscador pode ser tão bom, que é o caso do Google, do MSN, do AOL, que você não precisa ficar pondo operadores, ele já dá bons resultados a si mesmo, e então você não tem ganho. Tá? Isso pode acontecer. Então tem essa possibilidade, os usuários não saberem o que estão fazendo, tem a possibilidade do sistema ser muito bom. Entretanto, os autores não chegaram a esse nível de responder à pergunta: o que fez o resultado ser desse jeito? Ou seja, o que fez o uso de operadores não resultar em melhoria para os usuários? Mas isso é uma pista bem interessante de qualquer modo. Então, se você tem uma máquina de busca bem projetada,
há boa chance de você não precisar que os usuários tenham operadores à disposição. Isso pode ter um impacto nas suas decisões de projeto, fazendo com que você produza um sistema mais enxuto, mais simples e mais veloz, sem ter perda de qualidade. Na linha de inclusão de operadores, você pode trabalhar, e aí há pouca publicação nessa área, em métodos para estruturar automaticamente a consulta. Você, nesse caso, desenvolve métodos que tentam automaticamente dizer se uma palavra é obrigatória, se tem que colocar aspas, coisas desse tipo. Você pode, por exemplo, em consulta de e-commerce, descobrir que a sua busca tem parâmetros que são filtros. Por exemplo, eu coloco lá notebook 16 MB. Eu posso identificar uma estrutura nessa consulta e filtrar os resultados da consulta notebook, filtrar por aparelhos, por equipamentos que tenham 16 MB de RAM. 16 MB não, né? 16 GB. 16 MB não dá para nada. 16 GB de RAM. Então, há a possibilidade de você desenvolver técnicas para isso. Também aqui há poucos trabalhos. Tá? Você vai encontrar trabalhos de estruturação em alguns artigos, aí, arranhando alguma coisa nessa linha, que tratam do assunto busca facetada. Né? Infelizmente, eu não vou incluir aqui nessas aulas iniciais, mas eu posso tirar um dia para falar um pouquinho disso. Note que tem uma diferença entre estruturar automaticamente a consulta, por exemplo, indicar que tem uma frase, tem um termo mandatório, e você deixar o usuário fazer. Quando o usuário faz, tem mais chance de dar errado. Por incrível que pareça, por quê? Porque o usuário pode não ter sido treinado para isso. Quando o sistema faz, ele deve ter usado alguma heurística que está indicando que vale a pena fazer aquela estruturação para melhorar o resultado. É isso que se espera. Você pode ainda fazer algum tipo de feedback para refinamento e sugestão de consultas. Então, aqui, quick suggestion, é o Didiumin aqui, alguma coisa assim. Isso vai acontecer mais em sistema online, mas o que seria? Seria você ter uma consulta, você deve já ter visto isso em máquina de busca, um Bing, Google. Você faz uma consulta e o sistema acredita que a sua consulta não está boa e sugere alternativas. E aí ele pode tanto sugerir dizendo correção, né? Você que não quis dizer isso, o quanto ele pode dizer, ó, não vou mostrar resultados para isso, vou mostrar resultados para essa outra consulta que eu estou sugerindo aqui. Então, tem técnicas para isso e é uma possibilidade. Tá? Mais adiante eu vou falar um pouquinho de como eu vou falar um pouquinho mais adiante de como implementar esse tipo de refinamento de consulta. Dando um exemplo de um método para chegar num sistema de refinamento. Seguindo para fechar o conjunto de operações sobre consultas, aqui novamente uma coisa que está na faixa nebulosa, pode ser considerado operação sobre consulta, pode não ser, estão os sistemas de autocomplementação, ou autocompletação, ou pre-autocomplete. Eu, na verdade, descobri recentemente que é autocompletação, ou completação automática de consultas. O mais feio que pareça, parece que essa é a forma correta na língua portuguesa. E o que fazem esses sistemas? São aqueles sistemas que você está digitando palavras e ele já vai sugerindo coisas adiante. Esses sistemas podem melhorar muito o desempenho de sistema de busca porque eles ajudam o usuário a especificar melhor seu desejo, né, suas necessidades. E eu vou falar um pouco mais desses sistemas, mas eu posso adiantar aqui que a fonte de dados para você sugerir consultas pode vir do log de consultas passadas feitas pelos usuários e de informação de como eles se comportaram quando fizeram essas consultas passadas, por exemplo, se tiveram resultados relevantes, se não tiveram, se eles tentaram outras consultas logo depois dessa primeira, coisas assim, se eles fizeram refinamento da consulta. Então você usa o log, minera do log resultados, vou detalhar isso mais adiante, ou você pode usar alguma informação da sua base de dados. Vou dar um exemplo aqui que acontece num site como o Jus Brasil, um site jurídico. Você pode, por exemplo, pegar os nomes de pessoas que estão envolvidas em processos, pessoas e empresas, e criar com esses nomes base de dados de sugestão de consulta. Por quê?
Porque essa informação está estruturada lá nos processos. Se você fizer um bom extrator dessas frases, desse nome de pessoa, nome de empresa, nomes completos de pessoa e empresa, se essa extração for feita com muita qualidade, você, quando alguém for digitar o nome de alguém, quando começar a digitar, você vai ver já sugestões de nomes que podem completar a consulta. Esse é um exemplo de como você pode extrair da base de dados sugestões de consultas. Eu vou parar aqui a parte de operações sobre consultas. Na próxima aula, nós vamos falar de mais features que você pode usar para fazer o seu ranking na máquina de busca. Então, nós mostramos lá um modelo vetorial, onde você tira a similaridade da consulta com os documentos e tem um score, ou BM25, ou vetorial, ou language model, ou qualquer outro modelo que seja. Você tem um score ali. Só que na prática as máquinas de busca usam muitas informações, mais de um score. Você pode ter esse resultado do BM25, mas você pode ter também informação de quanto que um documento é citado, quanto que um documento é clicado, etc. Eu vou falar um pouco disso na próxima aula. E depois nós vamos ter um problema. Como é que eu misturo esses sinais todos para obter um ranking único? Mas nós falamos disso na próxima aula. Até mais.